Olá, turma, muito bom dia, sexto ano. Espero que vocês estejam bem, né, na residência de vocês. Estamos aqui trabalhando, mostrando aí o conteúdo para vocês através de videoaulas, mesmo à distância, vocês não ficarão desamparados, tá bom? Então, semana passada, eu expliquei para vocês sobre as camadas da Terra, né? Que a gente viu os dois fenômenos que acontecem debaixo da Terra, que seria aí terremotos e vulcões. Então, hoje, a gente vai começar aí a ver sobre rochas e minerais, vários tipos de rocha que existem no ambiente e minerais também. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de deixar aqui em destaque a plataforma, tá? Do Google Sala de Aula. Lá dentro da plataforma do Pitágoras tem o Google Sala de Aula, que o colégio disponibilizou no site do Facebook, eu acho que até do Instagram também, para falar da importância dele. Lá, todos os professores vão colocar atividades referentes ao capítulo por semana, tá bom? Então, é importante vocês pegarem os exercícios, as atividades, tudo referente à aula dada. Então, por exemplo, essa semana eu já estou disponibilizando para vocês a aula referente a essa aí de rochas e minerais. Então, vocês precisam me dar um retorno. Professora, peguei lá, dá para você digitar, tá? Dá para você escrever no chamado mural. Então, é importante isso daí, porque eu preciso controlar a presença de vocês, sabendo se vocês estão participando ou não, sabendo se vocês estão entendendo o conteúdo ou não. Então, é muito importante vocês acessarem aquilo ali, porque não adianta nada eu pegar, dar o conteúdo aqui para vocês, gravando vídeo aula, passo exercício para ver se vocês atingiram, mas eu não tenho retorno, ou vocês não estão acessando. Então, é muito importante vocês acessarem essa plataforma, tá? Então, olha só, a gente vai falar aí sobre rochas e minerais, tá ok? Então, vamos começar aí a falar sobre que, primeira questão aí, rocha e pedra são as mesmas coisas? Porque a pessoa fala assim, uma pedra, é uma rocha. Tem um significado aí um pouquinho diferente, tá? A gente vai saber o porquê. A rocha, ela é um agregado natural, composto de alguns minerais ou por um único material, tá? Ele é um material mais completo. Já pedra é um pedaço solto de rocha. Nota a diferença. Rocha, ele é natural, composto de alguns minerais ou por um único mineral, tá? Já pedra é um pedaço solto de rocha. Então, a gente agora vai saber falar, aquilo ali que eu tô vendo é uma rocha. Quando eu pego um negocinho pequenininho, vai ser o quê? Uma pedra, tá? Então, tem essa diferença aí pra gente poder falar certinho. A formação das rochas. Sabendo que as rochas são formadas por minerais, o que é um mineral? Os minerais são elementos ou substâncias químicas que, por meio de processos geológicos, se formaram e continuam se formando em vários ambientes da Terra, tá? Esses processos aqui geológicos, a gente tem vários. Com o passar do tempo, a rocha, o mineral aí, ele vai tomando forma, tá? Ele vai tomando até coloração. Tem interferência da natureza, como vento, chuva, sol. Isso tudo aí vai influenciar aquele mineral, ou seja, vai influenciar também aquela rocha, tá? A qualidade daquela rocha. E também o ser humano, ele entra aí no meio, às vezes querendo explorar aquela rocha, tá bom? Então, o mineral, ele é formado aí por elementos e substâncias químicas dentro desse processo geológico que se formaram e continuam aí se formando em vários ambientes do planeta Terra, tá? Então, é importante vocês saberem a diferença. Aqui, quando o mineral ou uma rocha apresenta importância econômica, é chamado de minério, tá? A gente tem um exemplo aqui do minério de ferro. Os recursos minerais não são renováveis, ou seja, não voltam para o ambiente da Terra, tá bom? Pois apresentam uma formação muito lenta e intensa, a exploração pode levar ao esgotamento da natureza e gera grandes impactos ambientais, como o desmatamento. Vamos falar aqui por parte. Olha só, recurso não renovável. A natureza não consegue renovar, ou seja, a natureza não consegue devolver novamente, tá? Recurso renovável é quando a natureza consegue devolver isso daí de alguma forma ou de outra, ok? Quando tem essa exploração a mais,
às vezes tem um impacto natural de desmatamento. Às vezes dentro aqui desse minério tinha vegetação, mas aí o ser humano ele quer ficar explorando mais e mais, e aí vai causar o desmatamento. Poderia até ter pessoas morando aqui na região, aí esses seres humanos, essas pessoas, eles vão ter que ser retirados do local. Então isso tudo aí vai mexer com a estrutura do local, tá? Gerando o que a gente chama de impactos ambientais, ok? E aí, você sabia que o mercúrio, ele é um mineral que se apresenta no estado líquido a temperatura de 25 graus. A gente já teve assim, um contato meio que visual com o mercúrio, com aquele mercúrio que vendia, hoje em dia não vende mais na farmácia, aquele do termômetro, porque muita gente fica assim, ó, balançando lá para baixar, tá? Ele foi substituído porque quando quebra um contato assim, se colocar na boca, isso aí pode gerar danos na saúde, tá ok? Então isso daí é muito utilizado ainda hoje. Então a gente tem aí 3 tipos de rochas, tá? A gente tem as rochas ígneas, também conhecidas como magmáticas, tá bom? Essa daqui, o granito, seria um exemplo. Tem pias de granito, tá? Então tem pessoas que dentro da casa das pessoas tem granito aí presente. A gente tem as rochas sedimentares, tá bom? Que seria esse tipo aqui. E a gente tem a rocha metamórfica, que seria esse tipo aqui, tá ok? Então a gente vai estudar esses 3 tipos de rocha. Cada um tem uma característica específica. A mais fácil assim, que eu considero, porque o nome já fala, é a rocha magmática, também conhecida como ígneas, tá? A rocha magmática, ela se origina do resfriamento do magma. Então, o nome já está falando, magmática vem do magma, tá ok? Um material líquido formado no interior da Terra pela fusão das rochas a temperaturas muito altas. Então, isso aqui, quando é lançada aquela lava, né, aquele magma ali é lançado, depois vai chegar no momento de resfriamento, tá? Esse resfriamento, a gente já pode considerar que seja uma rocha magmática. A gente tem o basalto e a gente tem aí o granito, tá? Para vocês verem aí que dá para fazer pias, né? Dá para fazer bastante coisa aí. Normalmente o granito ele é bem gelado, tá bom? E aí a gente também tem aquela pedra pómez, né? Ela se forma na superfície da crosta terrestre com a solidificação da lava. Já o granito, que é esse aqui, ele se forma dentro da crosta pelo lento resfriamento do magma e pela sua solidificação, ok? Então, pedra pómez se forma na superfície da crosta com a solidificação da lava. Então, essa lava ela já foi totalmente expelida. Já o granito, ele fica ali dentro ainda com essa solidificação aí do magma. Esse magma ele não foi expulso para o ambiente externo, tá? Então, tem aqueles profissionais chamados vulcanólogos que eles vão lá e vão coletar essas rochas, que seria essa rocha magmática, que seria o caso do granito. Foi? Olha só, a gente tem aí uns tipos de rochas magmáticas, tá? A gente tem o basalto, que ele é uma rocha escura. Encontramos 2 principais tipos de minerais, que é o feldspalto e o pirogênio. Esse tipo de rocha é muito usado na pavimentação de calçadas, você já deve ter visto aí, tá bom? Feito de calçada. Esse tipo de rocha, então, é o basalto, desculpa. A gente tem aí, que eu já tinha falado, a pedra pómez. Ele é uma rocha leve e porosa, lembrando uma esponja. Muitas mulheres, principalmente, usam lá para raspar lá o finalzinho do pé, né? Se o pé tá muito grosso, aí é utilizado. Se formam com o rápido resfriamento da espuma da lava, rica em gases. É por isso que é mais levinho, tá? A textura dele. Pode ser utilizado, então, para polir objetos e também limpar ou amaciar a pele, como tinha falado anteriormente. A gente tem aí o granito, tá? Ele é muito duro e resistente à fragmentação. O granito é muito usado no revestimento de pisos e paredes e na confecção de pias, mesas e bancadas, tá? Então a gente utiliza ele aí nesses 2 momentos. E agora a gente vai ver aí as rochas sedimentares, tá? A rocha metamórfica e sedimentar, ela confunde um pouco a nossa cabeça, tá? Vocês podem também colocar essas informações no seu caderno depois, tá ok? Eu peguei um pouco do texto do livro e um pouco de texto extra
então tá um pouquinho misturado. Então você pode assistir minha aula toda e depois você volta tudo de novo, você vai pausando para você poder acompanhar aí, tá? Então, a sedimentar é um tipo de rocha formada por sedimentos, ou seja, fragmentos, tá? Como se fossem pedaços, provenientes de outras rochas, como a magmática, sedimentar, a própria sedimentar ou metamórficas. Esses fragmentos são transportados pela ação do vento, água ou pelo gelo e se depositam em uma superfície onde eles vão se acumulando e vão subindo aqui ao longo do tempo, tá bom? Então, por isso que fica aí meio que um relevo, ok? A gente tem aí alguns exemplos de rochas sedimentares, tá bom? Que eu vou explicar assim mais objetivo, que é o caso do arenito. O nome fala que é areia na sua composição, podendo ser facilmente alterado aí pela ação do vento e pela chuva. Ele apresenta várias colorações, tá? Então, o arenito é um tipo de rocha sedimentar. A gente tem aí o argilito. O nome também ele fala, eles se formam por argilas que cimentam após serem transportadas e depositadas por diversos agentes. A função da argila é bem interessante porque é utilizado hoje em dia também, até hoje, que esse material ele tem várias funções, desde a confecção artesanal de potes, panelas e até a fabricação de peças de automóveis, tá? Então aqui está um moço confeccionando aí uma panela que a gente fala panela de argila, panela de barro, tá bom? E ela é resistente, assim, você não pode quebrar, né? Porque vai cair todo o pedaço, mas ela suporta altas temperaturas, ok? Agora, a gente tem aí as rochas metamórficas, elas resultam na transformação de uma rocha que já existiu, pré-existente, como a própria metamórfica, sedimentar ou magmática. Essas variações ocorrem por temperatura, pressão, mas sem que os minerais passem pelo estado líquido. A gente tem o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é o melhor exemplo de rocha metamórfica que a gente pode ter. Essa rocha não foi feita pelo ser humano, foi feita aí pela ação do vento, tá? Temperatura, alta temperatura aqui no Rio de Janeiro. Então ela foi se formando. O homem ele aproveitou isso daí no turismo, tá bom? Mas isso aí a gente pode falar foi criado por Deus, mas teve ação de temperatura e pressão, tá ok? Então esse exemplo aí do Pão de Açúcar seria o exemplo de rocha metamórfica. E agora a gente vai falar um pouco aí dos minerais. Eles são compostos ou elementos químicos maciços com uma composição estabelecida, cristalizados e formados a partir dos processos inorgânicos ou também oriundos que eles vieram, né, de asteroides ou meteoritos que atingiram o planeta. Eles estão presentes nas rochas, que são nada mais do que um conjunto de minerais unidos, tá? Aglutinados. Eles ficam ali unidos uns aos outros. Isso aí também tem grande importância econômica. O estudo e a compreensão das características dos minerais é de suma importância para conhecer os diferentes tipos de rochas, além das formas de relevo e principalmente para o uso de tais minerais em atividades econômicas, tá ok? Os minerais que são extraídos para fins econômicos são chamados de minérios. Isso daí eles usam, né? Eles lapidam, que a gente fala, uma lapidação, utiliza isso daí para joias, tá? Para objetos de valor e são caríssimos, tá ok? E com isso aí, a gente vai fechar o conteúdo aí falando sobre fósseis. Fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas como moldes no corpo ou parte deles, rastros e pegadas. A totalidade dos fósseis e sua colocação na formação rochosa é de camadas sedimentares, conhecido como registro fóssil. Então, os fósseis eles se formam pelas rochas sedimentares, tá? Como a gente descobriu que que os dinossauros habitaram o mundo, né? Todo o planeta Terra foi através de ossada, tá? Essas ossadas elas estavam enterradas nessas camadas sedimentares. Foi coberto por causa da ação do vento.
altas temperaturas, chuva, isso tudo aí foi cobrindo aquela camada. Então tem uma profissão chamada paleontólogos, que o estudo é paleontologia, que faz todo o estudo aí dos fósseis. E eles começam a datar qual foi o ano que aquele animal ele estava dominando aqui o planeta Terra. Então, a datação aí dos fósseis e rochas sedimentares. Há muitos anos, os cientistas realizam estudos para tentar estimar a idade dos fósseis e rochas encontradas nos mais variados ambientes, e assim compreender a história de vida na Terra, tá? Então, são esses paleontólogos que eles fazem esse estudo aí para saber a idade do fóssil, quanto tempo ele viveu aqui. Eles fazem todo o estudo da ossada, o comportamento daquela posição que o animal morreu. Isso tudo aí vai ter uma interferência muito grande. As camadas sedimentares, elas podem ajudar nesse processo do tempo histórico. E as camadas mais antigas ficam na parte de baixo e as mais novas na parte de cima. Então, essa ossada ela não vai ser encontrada aqui, onde tem vegetação. Ela vai ser encontrada aqui embaixo. Então, os caras, quando eles vão lá procurar, eles vão começar a olhar aqui embaixo, tá bom? E a importância aí dos fósseis é isso. É uma importância muito voltada para a história, tá? Para a história, para a cultura, para a gente saber como a evolução dos seres vivos surgiu aqui no planeta Terra, porque quando os dinossauros eles foram extintos por chuva de meteoro, que cobriu ali a passagem do oxigênio, isso daí eles morreram nessa posição. Então aí, com a ação do vento, chuva, temperatura, isso tudo foi cobrindo e ficou aqui, tá? Isso aí foi coberto até por vegetação. Então isso daí tem uma história, tem uma importância muito grande dentro da nossa história, não só do Brasil, mas do mundo todo, tá bom? Então, com isso, eu fecho aí o capítulo. Eu vou pedir para vocês fazerem em casa as atividades referentes a isso aí, tá? Que eu passei. Vocês vão achar aí das camadas da Terra e tudo. Aí, o que eu vou fazer? Na próxima aula, eu vou começar fazendo a correção dessas atividades e aí, surgindo dúvida, a gente vai tirando, porque eu vou fazer em forma de correção, vou dando mais ou menos a resposta para vocês e vocês vão vendo aí se está batendo, tá? Eu vou pedir, por favor, para vocês não esquecerem de ver lá dentro da plataforma o Google Sala de Aula e clicar no link da turma de vocês, tá? Todos os alunos estão cadastrados com ou sem apostila, então ninguém vai ser prejudicado. Basta você procurar lá e você baixar o conteúdo todo, tá bom? Então, até a próxima aula e a gente se vê. Um beijinho, fique com Deus.